De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia da Thaís Caruano. Thaís, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um grande prazer estar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito, né, da chamada revisão da vida toda, né, das aposentadorias. Como é que está isso, não é? E porque é uma questão que sempre as pessoas estão na dúvida se compensa ou não pedir a revisão. Exatamente. E essa revisão da vida toda é uma longa novela, né? Então é um processo de anos que ele vem aí transcorrendo faz muito tempo, né, em trâmite, e agora houve uma nova suspensão. Então essa é a questão que aconteceu agora. Mas vamos recapitular, e quem tem direito a essa revisão da vida toda? Vai ter direito quem recebeu valores mais altos de salário, que contribuiu para o INSS com valores mais altos antes de julho de 1994. Esse é o mês e o ano que começou o Plano Real. Então a pessoa tem que ter contribuições maiores antes de julho de 1994, para só então aí ter, né, verificar ali a questão de cálculos e verificar se é viável e interessante fazer ou não a revisão da vida toda. Então tem que ficar bem atento a esse ponto. Outra questão muito importante é estar a 10 anos do recebimento do primeiro benefício. Então se estar com mais de 10 anos, já não vai ter direito aí à revisão da vida toda. Então tem que ficar também muito atento a esse ponto. Caso a pessoa não tenha dado entrada ainda, não fez o pedido no INSS, não tomou qualquer medida, nesse ano, apenas as pessoas que aposentaram de 2013 a 2019 vão ter direito aí a dar entrada na revisão da vida toda. E por que até 2019? Porque em novembro de 2019, nós tivemos uma grande reforma da Previdência e apenas as pessoas que aposentaram até essa data vão ter direito a verificar essa questão da revisão da vida toda. Então, o nome revisão da vida toda é muito sugestivo e as pessoas acham que todo mundo tem direito a fazer esse tipo de revisão, mas não é bem assim. Na verdade, limita bastante. E muito importante, antes de dar entrada, verificar a questão dos cálculos. Então, fazer ali, calcular se realmente é ou não viável, porque conforme for, pode até baixar aí o valor do benefício. Então, tem que ficar muito atento a esse ponto, se realmente é ou não viável ali para dar entrada. No próprio site do meu INSS, tem o link para fazer a revisão da vida toda, mas antes de dar entrada, fique atento aí à questão dos cálculos. Perfeito. Interessante também, né, destacar isso, né, que, como você coloca muito bem, tem que ver viabilidade, né? Não adianta achar, tenho direito, posso fazer, porque pode ser inclusive prejudicial. Com certeza. Então pode ser prejudicial, ficar atento ali também ao rever esses documentos junto ao INSS, porque pode acontecer, são poucos os casos também, que o INSS errou para mais. Então, caso o INSS ele tenha algum erro para mais, por isso que é bom fazer uma conferência bem detalhada para verificar se realmente vale ou não a pena dar entrada aí na revisão da vida toda. Falando em checar se vale a pena ou não é? A gente tem aí o contato do INSS com os segurados. Hoje a gente vive num mundo que cada vez mais as pessoas estão suscetíveis a golpes, não é? Quais as ferramentas que o INSS usa para se comunicar com o segurado? Então, o INSS está inovando e agora talvez ele comunique aí com os segurados pelo celular. Então, quem for solicitar algum benefício junto ao INSS, fica bem atento, porque conforme for, se chegar uma mensagem do celular, pode sim ser da Previdência Social. Mas muito cuidado ao responder ou ao dar informações no celular para qualquer outra pessoa. Não faça isso. Caso tenha alguma dúvida, ligue no telefone 135 ou através do site do meu INSS, porque assim não tem qualquer dúvida e não tem risco de cair em golpes. Caso chegue qualquer número no celular, não passe para qualquer pessoa. Esses números que chegam no celular, eles destravam tanto o meu INSS quanto aplicativos de banco. Então é bom ficar muito atento. Qualquer informação que chegou no celular, não passar para ninguém, porque pode sim gerar aí algum tipo de prejuízo, ou a pessoa ali que está solicitando pode entrar. Então o INSS pode sim entrar em contato pelo celular. Caso esteja fazendo qualquer requerimento junto à Previdência Social, ficar atento a isso e, se receber as mensagens, verificar, confirmar através do telefone 135 ou do meu INSS se realmente aquilo é verídico e não é qualquer golpe. Sempre fique muito atento aos golpes, porque cada vez, né, essas pessoas são tão inteligentes que aplicam esses golpes que, com certeza, se utilizasse essa inteligência para o bem, daria aí muito certo. Então, muito cuidado, porque sempre há inovações nas questões dos golpes para verificar ali se é golpe ou se realmente é do INSS. Exatamente, não é? E infelizmente, não é como a gente falava, muitas pessoas estão sofrendo isso, né? Não tem acesso, mas é sempre aquela questão, não é? Teve alguma cobrança, né? Solicitaram algum valor, fique com o pé atrás.
Com certeza, principalmente se cobrar qualquer valor antes. Uma questão que acontece muito são pessoas que têm valores para receber da justiça. Às vezes os golpistas falam, tem que pagar tanto para liberar tal valor. Sempre fique muito atenta a essa questão, porque na verdade não tem que pagar nada para liberar. Se a pessoa tem o direito, o valor já lá está depositado, se tiver que pagar alguma coisa, se o Estado, a União resolver que tem que pagar alguma coisa, vai descontar da conta, não precisa da pessoa pagar nada. Então sempre que for solicitado qualquer tipo de depósito, qualquer tipo de senha, se chegar a numeração no celular, confirmação também de informações. Às vezes a pessoa fala, posso confirmar seus dados? Você pode me falar? Não, não posso falar. Se você tem meus dados, você dá continuidade. Então, sempre ficar muito atento a tudo isso para aí evitar os golpes. Lembrando sempre que os golpistas são extremamente sedutores mesmo, educados. Então, muitas vezes as pessoas elas nem querem ser mal educadas, de tão educado ali que o golpista é. Então, acaba respondendo, tratando bem e, na verdade, aí é uma grande cilada. Dona Cida, né, ela disse que antes da pandemia o marido deu entrada no pedido de aposentadoria. E aí ela pergunta, né, nessa coisa de o quanto a pandemia afetou, né, na ação dos processos e se de fato em alguns casos é normal a demora. É normal a demora, sim, e na questão da pandemia, algumas questões até agilizou. Então, assim, tem muitos processos parados, aguardando julgamento, principalmente se está no tribunal, tem que aguardar ali, transcorrer todo o andamento ali do processo mesmo, no julgamento. O que atrasou na pandemia foram as perícias, principalmente as perícias médicas. Então, aposentadorias por invalidez e aposentadoria e auxílio-doença, essas atrasaram e muito, e até agora não voltaram à sua normalidade. Os processos de aposentadoria especial, outros que não dependem da perícia, alguns até que não atrasaram. E muitas questões do tribunal, tem muitas questões lá paradas ainda assim, mas muitas questões do tribunal foram, sim, soltadas muitas decisões. Então, muitas questões foram, sim, julgadas. Eu até imagino que o pessoal do tribunal estava trabalhando em casa, né, ali home office, são um pouco mais velhos, então eles acabaram ficando ali tranquilos, então muitos julgamentos aí foram feitos e agilizou muito. Questão de aí, aposentadorias aí que dependem também de audiência, também houve um atraso, sim, né, porque um período ficou sem audiência, depois voltaram as audiências online, faz pelo computador, pelo celular, que continuam, tem essa opção ainda até hoje, que é muito interessante, né? Nós não voltamos mais ao mundo antes da pandemia, né? Continua, muitas modernidades e muitas facilidades continuaram. Então, continua, as audiências atrasaram, sempre que teve um período ali de adaptação, não foi de início que começaram essas audiências online, então muitas questões atrasaram sim. Mas graças a Deus, assim, está normalizando e muitas questões foram agilizadas. Mas principalmente auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, essas que não voltaram nos prazos que era anteriormente. Demora bem mais agora, pós-pandemia, em razão do período que pararam as perícias. Porque as perícias não tinham como ser online. Então, ela não teve alguma forma ali. Então, conforme estava a questão, se piorava um pouquinho a pandemia, parava tudo. E aí ficou nisso e, infelizmente, está bem atrasado. Perfeito. E aquela história, né? Já tinha fila para perícia, imagine com o acúmulo da pandemia. Com certeza. Então, a fila da perícia já era grande, aí depois surgiu a pandemia, piorou mais ainda, e é um momento que a pessoa precisa muito. Então, passou pela perícia do INSS, o INSS negou, levou para a justiça e fica pendente dessa perícia para depois ir para a sentença para receber ali o benefício. Então, imagina, a pessoa doente e ela não consegue ali qualquer benefício, dependendo aí, demora meses aguardando. Então, assim, é uma situação realmente bem complicada. Muito bom. 13º salário esse ano, né? Vamos falar um pouquinho de como está essa questão. Então, o 13º salário, houve uma antecipação agora também em 2023, conforme ocorreram aí nos anos anteriores. A diferença é que nos anos anteriores a antecipação ocorreu nos meses de abril e maio. E agora, em 2023, vai ser nos meses de maio e junho. Então, agora dia 25 de maio, começa a ser paga a primeira parcela do 13º, para quem ganha salário mínimo. Para quem ganha mais do que o salário mínimo, a partir do dia 1º de junho. E a segunda parcela do 13º salário, a partir do dia 25 de junho, começa aí, você paga a primeira parcela, e a segunda parcela, desculpa, a partir de 25 de junho, para quem ganha salário mínimo, e para quem ganha mais do que o salário mínimo, a partir de 1º de julho. Então, novamente, nós vamos ter aí a antecipação do 13º salário. Todos é bom ficar bem atento, porque no Natal vai ficar aí sem 13º, né? Então, ficar atento, às vezes até guardar um pouco de dinheiro. Com certeza vão surgir todas aquelas polêmicas novamente do 14º salário, né? Para verificar se vai ter
ou não essa parcela extra. Eu acho muito difícil o governo aprovar o 14º salário, não aprovou nos anos anteriores e acho que esse ano também vai ser bem difícil essa renda extra. Então é bom ficar todos bem atentos e o 13º salário então começa a ser pago agora dia 25 de maio. Muito bom. MEI, não é? Quem é que pode pagar? Vamos falar um pouquinho do funcionamento do MEI, porque a gente teve também com a pandemia, né, essa questão de muitas pessoas que começaram a empreender, não é? Montaram seu próprio negócio, muitas ainda de maneira, né, irregular e sem uma proteção institucional. Quem é autônomo, quem trabalha às vezes ali em casa também como manicure, como diarista, fica muito atento que pode pagar o INSS como microempreendedor. É a melhor forma de pagar a Previdência Social. É o melhor custo-benefício. A pessoa paga ali por volta de R$70 e quando vai receber o benefício, recebe o salário mínimo, que atualmente está em 1.320. Agora em maio teve o reajuste do salário mínimo, passou de 1.302 para 1.320. Então, caso a pessoa que paga o MEI precise de algum benefício do INSS, e esses benefícios incluem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, licença maternidade. Então, todos ali os benefícios previdenciários, a pessoa que paga o MEI passa a ter o direito. Então, paga por volta de R$70 e aí, quando vai receber o benefício, recebe o salário mínimo, atualmente 1.320. Então, acaba sendo um benefício extremamente interessante, importante, do qual nós devemos sim pagar, porque nós não sabemos do momento de uma eventualidade. Então, caso venha a precisar, a pessoa ela está totalmente respaldada ali pela Previdência Social. Então, essa é a importância aí de fazer o pagamento do MEI. Houve também o piso aí do salário mínimo do Estado de São Paulo, que ficou fixado aí em R$1.550. Então, fica atento, aí tem essa diferença de salário do Estado de São Paulo para, né, o piso nacional. Então, há essa diferença. E teve o reajuste nacional, né, de R$1.302 para R$1.320. Muito bom. E é interessante pensar na questão do MEI também isso, não é? Porque a pessoa é a sua força de trabalho, né? No caso do empreendedor autônomo. E tem também a cobertura para acidentes, para tempo de afastamento, né? É importante ter essa garantia. Com certeza. Imagina, às vezes um pai de família e às vezes acontece questões, eventualidades assim, de bobeira, às vezes escorrega e quebra um pé mesmo e fica totalmente incapaz aí para o trabalho e de forma temporária. Os seguros, a maioria dos seguros até de bancos, não cobre também essa questão temporária, cobre só de período se a incapacidade for total. Então, assim, acaba sendo muito interessante estar pagando o MEI, porque caso, né, venha precisar, qualquer eventualidade, consegue aí receber o benefício. Então, com certeza é de extrema importância essa questão de manter aí a regularidade dos pagamentos. E o valor, o custo-benefício é muito grande, que paga R$70 para receber o benefício de 1.320. E também consegue a aposentadoria. A aposentadoria vai ser apenas por idade, mulher aos 62, homem aos 65 anos, e fica limitada ao salário mínimo. Muito bom. A Amanda, com uma questão também interessante, não é? A gente tem a questão das pensões, não é? Que, segundo as regras atuais lá, a pessoa pode receber depois integralmente ou parcialmente, caso se aposente também. Isso. A pensão por morte, sim. Então, se paga o microempreendedor ou se paga o INSS, ou a pessoa SLT, paga ali, os seus dependentes têm sim direito à pensão por morte. A pensão por morte vai ser proporcional. Então, quem ficou para receber a pensão por morte vai receber 50% do que a pessoa que faleceu tinha direito para aposentar, mais 10% por dependente que ficou, né? Então, se for só a esposa, vai receber 60%, e aí, se for a esposa e tiver mais 4 dependentes, vai receber aí os 100%. Então, ficar atento a esse cálculo. Porém, se qualquer um da família tem algum problema sério de saúde, alguma incapacidade, alguma deficiência, esse valor da pensão por morte fica em 100%. E o mesmo acontece caso tenha ocorrido algum acidente do trabalho. Então, ficar atento se não tem direito aí a uma revisão para aumentar o valor dessa pensão. É interessante ficar bem atento a essas questões, porque conforme for, né, o INSS está pagando reduzido e a pessoa tem direito aí a receber mais. E mesmo nesse cálculo de receber 50% mais 10% por dependente, o valor da pensão não pode ficar menor do que o salário mínimo, que é R$ 1.320. Preconceito, Thaís, é uma coisa que cada vez mais a sociedade hoje debate, e a gente tem uma questão também dentro das organizações, não é?
que pode gerar problema interno nas organizações e que se fala, inclusive, que o preconceito tem que ser combatido como uma doença crônica. Com certeza. Então, o preconceito ele tem que ser erradicado, né? Tem que ser terminado, não pode ser aceito aí dentro das empresas, porque com certeza isso prejudica tanto o ambiente ali de trabalho, quanto a questão da própria pessoa, né? As pessoas não merecem ali sofrer qualquer tipo de preconceito. Foi feito um levantamento do qual as pessoas que têm algum tipo de deficiência, 92% das contratações de carteira registrada são nas empresas que têm cotas. Ou seja, se não existisse a lei de cotas, a maioria das pessoas que têm algum tipo de deficiência provavelmente não estariam com carteira assinada. Então, isso é um dado também que acaba gerando aí, demonstrando, né, na verdade, o bloqueio que a sociedade tem com qualquer diferença que as pessoas têm. Então, cada vez mais as pessoas têm que ser inclusivas, acolhedoras, e o meio ambiente ali, o meio do trabalho, os gestores, eles têm que erradicar e afastar totalmente qualquer tipo de preconceito que exista, porque isso, com certeza, tem que ser totalmente inaceitável. Uhum. E pode, né, e a gente percebe isso, a geração de transtornos, não é? Porque além da questão do preconceito, a gente tem, né, preconceito ligado ao mercado de trabalho dentro de algumas empresas, muitas vezes isso se converte em processos legais, não é? E também tem aquela questão das empresas que fazem atendimento ao público, né? E qualquer ação também aí relacionada a preconceito pode gerar um problema legal. Com certeza, por isso que as empresas devem ficar aí muito atentas para se verificar o que está acontecendo ali, como está o ambiente de trabalho, que isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa que está sofrendo algum tipo de preconceito, ela pode desenvolver algum tipo de doença, então ela pode ficar doente, isso pode ser muito sério, conforme for até irreversível, e vai acabar gerando custo para a empresa. Por isso tem sim que ficar muito atenta para verificar ali o que realmente está acontecendo, e se a empresa tem que tomar ali atitudes para ter um ambiente de trabalho totalmente saudável, porque senão com certeza aí complica muito a situação para todos. Luiz Pedro também colocando uma questão importante aqui, não é? Que é o trabalho a respeito disso também com os terceirizados, né? A gente tem muita empresa que tem prestadores de serviço internamente, etc. E ele cita aí o caso de uma grande rede de supermercados no país, que a equipe de segurança terceirizada, né? As equipes, né? Em vários estados aí, estão cada vez mais com um ranking crescente de ações preconceituosas, não é? Com ações violentas, etc., e que parece que quem acaba levando de fato a marca é a empresa, né, por não trabalhar direito os terceirizados. Com certeza, Luiz Pedro. Então, é uma questão muito séria, e as consequências da atitude desse segurança acaba respingando na empresa, na grande rede de supermercados. Então, tem que sim ficar muito atento com quem contrata, como estão esses treinamentos, né? A questão de salário, se está tudo pago, porque contratou uma empresa terceirizada, mas quem contratou essa empresa vai responder sim pelos seus atos. E tem algumas atitudes que acabam prejudicando o nome da empresa. Então, tem que tomar muito cuidado. Teve uma questão em São Paulo que acabou prejudicando e muito a empresa, foi um supermercado também. Então tem que ficar ali, tomar cuidado com suas atitudes para não gerar aí sérias consequências. Exatamente. E importante isso também, né? O país evoluiu nas leis anti-preconceito, né? Então a gente percebe que isso foi conquista para diversas minorias, e as pessoas estão cada vez mais tomando consciência dos seus direitos. Por isso a gente vê cada vez mais processos recorrentes nesse campo. E é muito interessante também o processo, então às vezes faz um processo e fala, mas vai fazer mais um processo? É meio complicado, às vezes a pessoa não quer se expor, mas às vezes tem que pensar também no intuito educativo de um processo. Então, muitas vezes, por que se gera danos morais? Os danos morais, ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo é fazer a pessoa aprender, então ela vai pagar para ela não repetir aqueles atos. E um segundo objetivo ali do dano moral é criar um bem-estar mesmo na pessoa. Então, através do dinheiro, a pessoa gasta ali com alguma coisa que gosta, para gerar um bem-estar e amenizar a dor que ela sofreu. Então, essa questão também acaba sendo educativa. Então, muitas vezes é importante sim. Tem dados também das mulheres que estão no mercado de trabalho. As mulheres que não têm filhos, elas acabam conseguindo evoluir mais, então ela acaba ficando em paridade, mas não totalmente paridade, fica indo um pouco abaixo dos homens, mas ela consegue evoluir muito mais do que as mulheres que tiveram filho. E esse é um dado totalmente assim, equivocado mesmo. A Carmen Lúcia, mesmo ministra do STF, deu uma entrevista alguns dias atrás, ela não tem filhos, e ela falou que a juíza que não tinha
tinha filho, ou o homem, quando vai ser promovido, era muito mais fácil do que uma juíza com filhos. Então, assim, são em todas as áreas, né? É a dinâmica ali da mulher. É muito difícil, né? Ser mãe, esposa, ser tudo ali numa dinâmica é bem complicado. Mas aí essa é a questão, e todas essas questões da mulher, dos deficientes, todas as questões, elas têm que ser diminuídas e as pessoas devem ser mais acolhidas na sociedade. Muito bom. Opções de reserva aí, né, quando se aposentar, a gente fala muito, né, dos planos de previdência, e sempre eu uso aquela expressão, né, olha, previdência é se prever para o futuro, a escolha disso, né, porque a gente tem o princípio, né, da previdência governamental, que muitas pessoas se utilizam, mas muita gente acaba apostando em ações privadas. É bom ficar bem atento qual renda a pessoa pretende receber da Previdência Social. Lembrando que a Previdência tem vários fatores ali que ela diminui a média da aposentadoria da pessoa. Então, não necessariamente a pessoa pagou sobre o teto a vida inteira e quando vai se aposentar vai receber no teto. Então, tem que ficar muito atento em relação a isso, porque conforme for não vai receber no teto e pode sim, em algum momento ali, ter uma grande redução. Por isso é interessante ter outros meios de investimento. Então, seja uma previdência privada, algum tipo de investimento, a pessoa ela realmente tem que organizar o futuro. Mas a primeira questão para organizar o futuro é pagar a Previdência Social. Mesmo que seja ali como um microempreendedor, pelo menos garante ali a aposentadoria e aí faz investimentos diversos, investimentos ali diferentes para ter uma renda extra além da Previdência Social, porque muitas vezes é insuficiente, né? Acaba não sendo ali para manter o padrão de vida da pessoa. Sidney aqui, ele disse que tem 44 anos, tem esclerose múltipla e é aposentado há 10. Ele pergunta, né, se corre o risco de ser chamado para perícia, né? Tem que se ter confirmação se é a aposentadoria ou se é um benefício em função da questão de saúde. Isso, é interessante verificar. Conforme estiver lá no laudo do INSS, não vão chamar, mas conforme estiver lá, pode sim ser chamado, né, no caso, para uma prova ali para fazer uma nova perícia, mas provavelmente não, até porque se está há 10 anos e até o momento não chamou, já deve estar anotado ali que é uma doença progressiva, então provavelmente não vai chamar. E caso a aposentadoria tenha sido por invalidez, então se realmente for aposentadoria, não for benefício de prestação continuada, for aposentadoria por invalidez e estiver precisando constantemente de ajuda de outras pessoas para fazer as atividades básicas da vida, tem direito a aumentar 25% na aposentadoria. Então é bom ficar atento a essa questão. Perfeito. Tá, aí só tenho a agradecer, como sempre, não é, os esclarecimentos tão pontuais, deixar sempre o programa à disposição e esperar realmente aí que a gente tenha colaborado com os nossos espectadores. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer estar aqui, estou à disposição, uma boa tarde.